Bora lá. Tá, eu tô aqui com a tela da minha corretora aberta. Eu vou te explicar os conceitos, os fundamentos básicos assim sobre análise técnica. São coisas que, tipo, é fundamental, né? Se tu quer analisar o mercado, são coisas fundamentais que tu precisa saber, né? Então, vamos começar pelo seguinte. No mercado a gente tem dois tipos de forças, tá? Que atuam no mercado. A gente tem as forças compradoras. As forças compradoras, né, quando tem pessoas comprando o ativo, isso faz com que impulsione, né, o ativo para cima, gerando essas movimentações de alta. E a gente tem também as forças vendedoras, que quando essas forças estão atuando no mercado, a gente tem um cenário em que o mercado começa a descer, como nesse cenário aqui. Então aqui eu tenho um exemplo da força vendedora atuante, né, atuando no mercado. E aqui eu tenho um exemplo da força compradora atuando no mercado. Aqui eu tenho o exemplo das duas forças. Aqui na minha corretora, né, está configurado para que as velas vermelhas representem a força vendedora e as velas verdes representem a força compradora. Vamos lá, no mercado a gente tem 4 tipos de movimentações. A gente tem as tendências de baixa, como nesse exemplo aqui. Aqui eu tenho um gráfico que está se movimentando em uma tendência de baixa, porque ele está, né, se movimentando para baixo, então ele está numa tendência clara de baixa. Deixa eu pegar um outro gráfico para exemplo. Aqui, nesse ativo aqui, ó, o gráfico estava numa tendência de alta. Por quê? Porque ele estava se movimentando em uma tendência de alta, ele estava se movimentando para cima, né? O preço do ativo estava se movimentando para cima. Então são essas duas. Alguma delas, né? A gente tem a tendência de alta, a tendência de baixa. A gente tem consolidações. Deixa eu pegar um exemplo de consolidação aqui. Espera aí que eu tinha pego um exemplo excelente. Aqui a gente tem consolidação. A consolidação acontece quando o mercado ele não se movimenta nem para cima nem para baixo, mas ele fica nessa indecisão. A consolidação ela é uma representação de uma indecisão do mercado, ou seja, ele não está tomando um rumo certo, ou seja, ele está se movimentando de uma maneira indecisa, né, que não representa nem força de alta e nem força de baixo. Então aqui a gente tem uma consolidação. Beleza, a gente tem também os canais, né, canal tanto de alta quanto de baixa. Deixa eu pegar um exemplo de um canal aqui. Eu tinha pego um exemplo nesse mesmo ativo, cadê? Aqui, não. Se bem que aqui eu poderia dizer que ele estava num canal, ó. Se eu for pegar e for... mais ou menos. Aqui, não, na verdade ele estava se movimentando num canal aqui, ó. Porque pode ver, ó, que ele representa, ó, um canal de baixa. Ele vai se movimentando para baixo, formando esse canal, né? Representado aqui pelas minhas linhas, né? O que mais? Deixa eu pegar um outro exemplo de canal aqui. Canal, ó, deixa eu ver. É que esse daqui tá feinho, mas é um canal também, não deixa de ser. Deixa eu pegar um outro exemplo de canal. Ó. Não. Não. Aqui eu poderia dizer que o gráfico está se movimentando num canal de alta. Olha como ele respeita duas regiões. Ele respeita uma região de suporte e uma região de resistência e vai se movimentando num canal de alta. Então aqui ele estava num canal. Aqui ele rompeu, né? E tomou outras direções. Então a gente tem ciclos de mercado. Isso que eu estou falando sobre a movimentação, ela representa os ciclos do mercado. Beleza, e a gente tem também as lateralizações.
Como nesse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um mercado em que ele está lateralizado, ele está... Não, mas esse daqui está feio para pegar de exemplo, pera aí. Deixa eu pegar esse outro aqui. Ó, aqui eu tenho um mercado lateral. Pode ver que eu tenho aqui o preço se movimentando e respeitando tanto suporte quanto resistência. Então ele está numa lateralização. Atualmente, para fazer as minhas operações, as minhas análises, eu tenho usado o mercado, né, em tendências laterais ou a favor da tendência também. Mas depende muito da situação e do contexto do mercado. Mas eu tenho usado essas duas. Então eu observo se o mercado ele está lateral, se ele tem as minhas regiões ideais de resistência, de suporte, para daí sim executar a minha operação. Mas isso daqui é só o básico, eu não vou entrar em questões complexas agora. Mas isso é basicamente uma lateralização. Ó. Deixa eu pegar um outro exemplo de lateralização. Lateralização é isso, é o preço se movimentando de lado, entendeu? Como aqui, ó, aqui o preço estava se movimentando de lado, então ele estava numa lateralização. Só que naquele exemplo ali é uma lateralização fraca, que durou pouco tempo. Deixa eu pegar um outro exemplo de lateralização aqui. Bato com mó sede, velho. Ó, aqui eu tenho o preço lateral também, ó. Se movimentando de uma maneira lateral. Então ele não está nem numa tendência de alta e nem numa tendência de baixa. Ele está numa lateralização, respeitando regiões de suporte e regiões de resistência. Então aqui ele estava numa lateralização. Beleza. Falei sobre a movimentação, né, os dois tipos de movimentação. Falei sobre os ciclos de mercado, que é isso que eu estou falando agora. E agora eu vou falar um pouco sobre suporte e resistência. A gente precisa entender o que são suportes e o que são resistências para a gente avançar na análise do mercado. Então vamos lá. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma região excelente de resistência, tá? Aqui, ó, nessa região aqui, ó. Por quê, tá? Olha como o preço estava se movimentando em uma tendência de alta. E quando ele tocou nessa região aqui, o preço desceu. Então aqui eu tenho uma excelente região de resistência. Então qual seria a tendência aqui, tá? Vamos supor que o gráfico está se movimentando aqui. E eu tenho um candle se movimentando aqui. A tendência é que ele venha a tocar nessa região de resistência e venha a descer de novo. Então, por isso que a gente precisa saber identificar essas regiões, a de resistência e a de suporte. Agora eu vou mostrar um exemplo de um suporte. Aqui, olha só. Olha como o preço ele vinha se movimentando, né, em uma movimentação de baixa. Aí ele veio nessa região aqui e olha como o preço subiu. Então aqui eu tenho uma região de suporte. Ou seja, a tendência é que quando o preço estiver se movimentando até aqui, né, vamos supor que o mercado ele está, vamos esquecer que existe, né, existe a partir dali. Então o mercado ele está se movimentando aqui. Aí ele vem para tocar aqui. A tendência é que ele toque nessa região de suporte e volte a subir, porque é uma região de suporte muito forte. Assim como nesse exemplo aqui dessa resistência, uma região de resistência muito forte. Beleza, isso são coisas básicas que a gente precisa entender. Quais são as movimentações do mercado, né? As forças do mercado, que são as forças compradoras e as forças vendedoras, os ciclos e movimentações do mercado, ou seja, tendência de alta, tendência de baixa, lateralização, consolidação, consolidação e canais, né? São os ciclos e movimentações do mercado. E o que são suportes e resistências? São coisas básicas que a gente precisa entender. Beleza.